Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados à saúde, nesse contexto que nós estamos, longo contexto de pandemia que nós estamos vivendo, com inúmeras questões associadas à própria pandemia, questões essas como, por exemplo, a dimensão dos cuidados, protocolos de segurança não farmacológicos, não medicamentosos, por exemplo, como o uso de máscara, isolamento, distanciamento, mas também temáticas associadas à própria dimensão da vacinação, mais recentemente, no final do ano para cá. Nosso objetivo ele é duplo. Ele é, primeiramente, fazer circular informações baseadas em evidências, em pesquisas. Esse objetivo é um objetivo centrado especificamente na divulgação científica, num contexto de muita desinformação com que nós estamos vivendo, de fake news, notícias falsas, não baseadas em evidências. E também o outro objetivo é que a gente possa registrar para o futuro o que nós estamos vivendo no contexto atual. E com esse objetivo, a gente está conversando aqui com vários pesquisadores das mais diferentes áreas e campos de atuação, seja das ciências da saúde e da vida, como da medicina, da enfermagem, fisioterapia, biologia, biomedicina, biotecnologia, mas também associada ao campo das ciências sociais e humanas, especialmente com pesquisas que estão observando os impactos e as transformações sociais produzidas pela própria pandemia, né? Hoje nós vamos conversar com o fisioterapeuta e professor André Rocha, que vem desenvolvendo um conjunto de pesquisas focadas na dimensão da epidemiologia, da pesquisa clínica, da fisiologia, inflamação, biologia e metabolismo tumoral. Tem toda uma trajetória também com fisioterapia em oncologia e as relações entre exercício físico e resposta imunológica, né? O André, ele é bacharel em fisioterapia pela Universidade de Uberaba, realizou seu mestrado em patologia geral pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, e o doutorado em Ciências da Saúde também pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tendo nesse período realizado um doutorado sanduíche, durante o doutorado, um período sanduíche na Universidade de Antwerp, na Bélgica, em que ele desenvolveu justamente a dimensão da resposta imunológica frente a tumores. É um prazer contar com o André aqui mais uma vez. Peço desculpa especialmente ao nosso convidado pelo meu atraso. Eu tive problemas técnicos aqui de conexão que já foram resolvidos, ainda bem, para poder conversar com ele. E também gostaria de agradecer mais uma vez, é a segunda vez que nós estamos conversando, gostaria de agradecer mais uma vez por ele ter aceitado esse convite para que a gente possa conversar sobre uma temática importante e que tem gerado também muitas questões, que é a atividade física. Já estamos aí no segundo ano de atividades físicas que vêm sendo realizadas com máscaras, especialmente atividades físicas indoor, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque muita desinformação foi gerada em relação a isso, vem sendo, inclusive. Entrando aqui na nossa live, eu gostaria de reforçar a todos e a todas que vocês podem, por favor, fazer comentários ao longo da live, perguntas, que eu vou passando aqui para o André enquanto a gente conversa. Bom, André, primeiro, como eu falei aqui, peço desculpas pelo meu atraso.
Tudo bem. Tive problemas aqui de conexão, mas foram resolvidos entre um telemarketing e outro. Consegui resolver, senão não ia conseguir poder participar da live, mas eu agradeço mais uma vez bastante você ter aceitado o convite mais uma vez, né? É a segunda vez que a gente está conversando sobre essas temáticas associadas à atividade física, exercício físico, nesse contexto da própria pandemia. Acho que na nossa primeira conversa nós falamos sobre a relação, justamente uma relação mais estreita entre exercício físico e resposta imunológica, que era Exato. naquele momento, né, uma questão muitos colocavam que o quanto que o exercício físico poderia ser quase uma garantia de Exato. não adoecimento, né? E aí você explicou muito bem que não é bem assim, que é muito mais complexo do que isso. Essa relação é muito mais complexa, não é uma relação de causa e efeito direta, mas que há sim relação com uma resposta imunológica de uma atividade física, de exercício físico regulares, etc. Isso tem, mas não é garantia. Eu acho que e já começa o nosso papo um pouco assim, relembrando essa conversa, e eu acho que é um pouco que as pessoas têm, mal comparando, mas faz algum sentido, o que as pessoas esperam de vacina, né? Como se fosse um esterilizante, né? E Exato. não como se fosse um fator que beneficia, entre outros, né, uma resposta imunológica maior diante do vírus. Não quer dizer, assim como no caso da vacina, da vacinação, que nenhum vacinado terá a doença, né? Isso não significa que aqueles praticantes de atividade física não regularmente, né? Que é diferente Exato, dos exato. esporádicos, né? Que fazem, depois, né, saem, voltam e depois regularmente não vão também poder ser contaminados. A questão é que, né? E aí percentualmente se observa que é muito maior um número de adoecimento e de gravidade nos não vacinados, ou, né, ou naqueles que têm um comportamento mais sedentário, por exemplo, do que nos que não têm, em termos percentuais, mas isso não há garantia de nada, né? Não há Não há garantia, garantia de nada. exatamente. Queria começar com essa. Eu sei que é uma comparação que aparentemente esdrúxula, mas ao mesmo tempo ela serve como quase para ilustrar, né, que as pessoas têm visto certas condutas, inclusive a vacinação, como algo ou não tão eficaz, por um lado, ou numa expectativa de quase que uma esterilização, né? Eu não vou aqui, nenhum vírus vai entrar porque eu estou vacinado, e a vacina não se dá dessa forma, assim como a atividade física, o exercício físico regular, não funciona no nosso corpo dessa forma. Não quer dizer que um atleta diferente, né, de nós que praticamos atividade física, né, com objetivos de saúde, com objetivos de entretenimento, de lazer, estética, etc. Não quer dizer também que o atleta pode ter, como a gente viu, vários atletas também contaminados com a Covid-19. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desde já agradeço a participação hoje. Bom, bom dia então, né, professor Igor? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Como eu sempre falo, tá conseguindo me ouvir bem? Tá me Tô ouvindo ouvindo bem? super Tá? bem, super bem. Então, como eu sempre falo, é muito bom, é gratificante poder sempre estar trazendo informações, né, baseadas e pautadas na ciência, né? Então, tudo que a gente comenta, né, tudo que nós vamos comentar, vamos falar aqui, tudo isso a gente precisa sempre lembrar que não sou eu, né, o André que está falando. Isso é parte de um estudo, né, de um raciocínio científico, então, que nos dá ali um norte para poder, então, entender, né, algumas demandas sociais nossas como um todo, né? Bom, isso que você comentou, professor, é bastante interessante e tem alguns estudos, né, que têm demonstrado que o praticante de atividade física, ele tem uma resposta aparente melhor no processo de recuperação pós-infecção. Isso quer dizer que não é algo 100% para todos aqueles, né? Então, assim,
Eu falo que dentro da ciência a gente precisa tomar muito cuidado com algumas colocações, porque às vezes a gente vê algumas, enfim, reportagens assim que trazem aquelas mensagens que extrapolam um pouco, né? Então, uma coisa é quando a gente precisa sempre lembrar isso quando a gente está começando a conversar, ainda mais nos tempos de hoje, sobre ciência, sobre o contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de pandemia ainda. Então, assim, não dá para extrapolar algo que é feito dentro ali de uma plaquinha, no laboratório, né, com uma célula, ou então feita ali utilizando células de camundongo, ou mesmo células humanas, e colocar isso, extrapolar isso para a população de maneira geral. Então, a gente precisa sempre lembrar e tomar cuidado, né, com o que a gente está buscando de informação, com o que a gente está acompanhando de maneira geral. Então, tem alguns estudos que fazem essa relação, estão trazendo essa relação, né? Então, não quer dizer que o indivíduo, obviamente, que é um praticante regular de atividade física, né? E é importante a gente lembrar uma coisa também, um conceito básico, né? Uma coisa é você ter atividade física, e a outra coisa é o exercício físico propriamente, né? Então, é, nós, durante nossos dias aqui, fazendo nossas atividades, nós estamos em uma atividade física. Agora, quando você parte para fazer um exercício programado com um objetivo ali, aí sim é então o que nós, né, dizemos que é o exercício físico de fato, né? Então, você está impondo ali uma resistência ao teu organismo, né, um estresse, gerando um estresse que, consequentemente, vai trazer, a gente sabe que vai trazer inúmeros benefícios. Então, essa relação hoje de resposta imunológica parece ser, sim, uma resposta melhor para aqueles praticantes de atividade física regular. Então, mais uma vez, não estou dizendo aqui, não quer dizer que, poxa, então pratiquei atividade física, estou aí blindado, né? Ou então vou ter, de fato, uma resposta imunológica melhor contra a infecção durante ou pós esse processo de infecção, né? Uma coisa importante nesse contexto, a gente precisa lembrar que esse processo de infecção, ele perdura por 15, por 30, por 60 ou mais dias, né? Então, a gente sabe que tem um processo inflamatório gigante que acontece em todos os sistemas, aparentemente até hoje, que a ciência nos traz. Então, a gente precisa sempre lembrar que esse processo, essa inflamação crônica, ela ainda persiste ali por um tempo diante desse processo inicial, né, dessa contaminação inicial que vai acontecer ali. Então, essa relação que você colocou, ela é bastante pertinente, sim, né, com relação ao sistema imunológico, porque a gente começou aquela vez, né, falamos um pouquinho sobre essa resposta ampla, né, essas diferenças, né. Bom, e hoje, atualmente, né, se discute muito essa relação de utilizar a máscara e fazer atividade física, né, o exercício propriamente dito ali. Então, assim, uma coisa que a gente precisa lembrar, eu já comentei isso, é essa diferença, né, de atividade física com o exercício de fato, exercício físico de fato. Porque todos nós, atualmente, estamos em atividades, né, laborais e utilizando máscara. Então, hoje nós não estamos, né, estamos nós dois aqui em ambientes, né, em home, então isso faz com que não seja necessário, obviamente, a utilização de máscara. Mas quando a gente sai, vai numa padaria, vai fazer qualquer atividade, você utiliza a máscara. E a outra coisa é quando você, então, programa um tempo, meia hora ali para você fazer uma caminhada, uma esteira ou algo mais vigoroso. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar, antes de tudo, é que a máscara, sem sombra de dúvidas, é uma proteção, né? Ela é essencial para nós, no nosso contexto, seja no contexto laboral, das atividades físicas de maneira geral, ou também seja no contexto da prática de atividade física, né? E aí a gente tem algumas particularidades importantes, né? Dentro desse contexto da prática da atividade física. Bom, é importante a gente ressaltar, professor, que se alguém perguntar, né, há um consenso geral, né, com relação, por exemplo, o uso da máscara como um todo, o que é recomendado? É você sim utilizar a máscara, você precisa estar utilizando a máscara, né?
principalmente quando você está em ambientes ali fechados, né? Então, a gente sabe que de alguns meses para cá, as academias foram liberadas, hoje a gente tem um fluxo, né, dentro das academias, e a gente precisa lembrar que ali dentro você precisa, com toda certeza, estar utilizando a máscara, né? Obviamente, da maneira correta. Isso pode parecer bem básico, mas a gente vê o quanto as pessoas esquecem, né? E a máscara, às vezes, né, no próprio pescoço, ou na boca, ou, enfim, estando ali abaixo do próprio nariz, né? Então, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam de maneira geral é com relação ao desconforto, né, que se tem ali na utilização da máscara como um todo. O que a ciência hoje nos norteia? O que tem hoje de estudos? Esses estudos são aí de 2020 para atuais 2021. Né? Há um consenso de que, sim, tem um desconforto, mas esse desconforto, quando nós passamos, né, a analisar e a buscar informações correlacionadas, por exemplo, à saturação de O2, à saturação parcial de CO2. Então, quando a gente olha esses parâmetros, a gente vê que esses parâmetros eles não estão alterados a ponto de dizer que, por exemplo, aquele indivíduo ele vai ter mais malefícios na utilização da máscara do que mais benefícios, no caso a proteção, né, contra o SARS-CoV-2. Então, essa é uma coisa básica que a gente precisa lembrar. Então, hoje, o que a literatura científica traz? Não há um consenso, né, de fato, relacionado a esse ponto. O que é importante a gente lembrar que no exercício intenso, né, vigoroso, você, com a utilização, por exemplo, de uma N95, você vai ter um desconforto maior. Então, com certeza as pessoas que já utilizaram, né, observam esse desconforto. Então, não é recomendado que você, por exemplo, faça atividade física utilizando uma N95. Por quê? Porque você vai ter o desconforto e alguns estudos têm evidenciado que você tem um leve aumento ali que nós chamamos, né, de CO2, que vai caracterizar o que nós chamamos de hipercapnia, né, que é uma acidose respiratória. Basicamente, né, nós mandamos esse CO2 para fora. Então, quando você está com aquela máscara, uma resistência maior, alguns estudos demonstraram que você reinala e aí pode ter, então, uma alteração, né, parcial do CO2. O que a gente comenta hoje e tenta tomar um pouco de cuidado nesse sentido? Esses estudos foram feitos com um N muito baixo. Então, você tem ali estudos com 20 pessoas, com 16 pessoas, com 30 pessoas, 40 pessoas. Então, não são grandes estudos clínicos que podem, de fato, nortear aquela e fechar aquela hipótese ali. Então, de 2020 para cá, nós tivemos, por exemplo, nós tivemos um estudo, foi um dos primeiros estudos interessantes, que eles pegaram indivíduos sem máscara, indivíduos com a máscara cirúrgica e pegaram indivíduos com a N95. O detalhe desse estudo de 2020 foi publicado na Medicina, fugiu o nome da revista agora, Medicina e Ciência, acho que Medicina e Ciência. Medicina e Ciência do Esporte, 2020, foi julho do ano passado. O que aconteceu? Eles fizeram com indivíduos que partiram ali do zero até chegar à exaustão. E utilizaram, para provocar, né, esse estresse, utilizaram uma bike. Só que esses indivíduos eram indivíduos com média de 30 anos, indivíduos saudáveis. Então, assim, esses estudos, né, agora a gente já tem alguns estudos, por exemplo, com pneumopatas, com cardiopatas, que estão mostrando algumas alterações. Agora, a maioria desses estudos que nós temos ainda são com esses indivíduos saudáveis adultos. Então, quando você olha para esses dados, você vê que há uma leve ali hipercapnia nesses indivíduos, né, que caracteriza uma acidose metabólica.
Então, a gente sabe que quando você tem ali um aumento significativo de CO2, né, você não consegue eliminar, isso vai alterar o pH e, consequentemente, vai alterar também todas as reações químicas, né, que existem ali dentro da nossa célula. E, consequentemente, o indivíduo pode ter uma náusea, pode ter um enjoo, pode ter uma cefaleia, né, uma dor de cabeça. Porém, a gente precisa lembrar que essas alterações, eu preciso ter níveis significativos de CO2, né, sem ser tamponado, sem ser, enfim, jogado fora ali. Outra coisa interessante desses artigos, de maneira geral, o professor que eles trazem, é que não há, por exemplo, alteração na saturação de O2. Um dos relatos, né, das pessoas de maneira geral, que eu às vezes ouço, as pessoas me perguntam, mas parece que eu não estou puxando o ar, não está entrando, não está chegando o ar. Então, assim, do ponto de vista de análise, né, desses estudos que a gente tem hoje, que nos norteiam, a gente não observa uma alteração nessa saturação de O2. Então, ou seja, você está tendo uma biossíntese de O2 adequada. Então, está sendo entregue ali, tá ocorrendo uma hematose e está cumprindo o papel celular que deveria, né, que deve ocorrer, que ocorre na verdade. Então, isso falando de indivíduos saudáveis, né? Então, qual que é a recomendação hoje de maneira geral, né? Em ambientes fechados, né? Utilização de máscara, obviamente, né? De preferência, uma máscara que tenha dupla face, tripla, que vá vedar bem ali, porque você está num ambiente onde tem muitas pessoas, um ambiente fechado. Agora, quando você estiver, por exemplo, num ambiente fechado, mas onde tem o distanciamento sendo respeitado, consequentemente você pode, por exemplo, utilizar uma máscara onde não tenha um filtro triplo ou duplo, por exemplo. Agora, se você está num ambiente aberto, está num parque, né, está num ambiente onde você está sozinho ali, você pode utilizar uma máscara simples. É recomendada a utilização da máscara simples, né? O que a gente diz simples é, no caso, a máscara de pano, por exemplo. Uhum, Então, uhum. teve alguns estudos também que passaram a comparar cirúrgica, N95, e essa que a gente mais vê aqui no Brasil, né, de maneira geral. Na verdade, a gente vê nos países, vamos dizer, nos países em desenvolvimento, né, e os países mais pobres, né, por uma questão, obviamente, simples, né, de justamente financeira. Então, se você pegar esses países aqui, como no Brasil, você vê a população usando de maneira geral aquela máscara de tecido. Então, com relação à máscara de tecido, também não foi observado grandes diferenças, né, quando a gente passa a analisar esses dois gases importantes de maneira geral. Então, você não teve também alteração de frequência cardíaca, você não teve alteração de frequência respiratória, você não tem uma alteração significativa de pressão arterial. Agora, uma coisa importante a gente precisa ressaltar é que somos indivíduos singulares, né? Assim como na história da vacina, né, a atividade física também, obviamente, precisa ser prescrita da maneira correta para cada indivíduo. Então, o que a gente está colocando aqui, por isso que eu comecei a nossa conversa relembrando, né, que nós sempre falamos de ciência, mas precisamos tomar cuidado, não podemos extrapolar alguns estudos, que são estudos que não têm tanta rigidez científica ali para a gente se apoiar neles. Então, cada indivíduo vai responder de uma maneira. Né? Com certeza, você, Igor, vai responder de uma maneira ali diante da atividade e com certeza você sente um desconforto ou não sente um desconforto em relação, por exemplo, à minha percepção. Então, tem indivíduos que se adaptam muito bem e tem indivíduos que não se adaptam bem. Né? Então, o que é recomendável? Que você procure uma máscara, que você se adapte bem a ela, obviamente, né, seguindo as recomendações, né, de proteção, para que você mantenha, então, a tua atividade sem cessar. Afinal de contas, a gente sabe que sem atividade física, também a gente tem uma série de outros problemas aí relacionados, né, não só parte cardiovascular, parte
metabólica, mas também relacionado a outros sistemas de maneira geral. Então, é sempre importante a gente lembrar isso, né? E eu sempre gosto de ressaltar isso quando alguém me pergunta que é preciso procurar um profissional especializado, né? Então, procurar profissionais, ou profissional de educação física, ou fisioterapeuta, ou um médico especialista, né, em exercício. Então, para que você tenha a orientação correta, para que você de fato tenha uma anamnese correta, tenha uma prescrição correta, para então você conseguir fazer aquela tua atividade. Então isso é muito importante. Cada um tem uma aptidão física, né? Então estamos em estágios e momentos diferentes. O que a gente recomenda de maneira geral? Adaptações, né? Então, se você está numa academia fechado, tá ali um praticante de CrossFit fechado, onde pessoas estão aqui do lado, né? Em alguns lugares a gente sabe que infelizmente isso não é respeitado. Então, você precisa procurar diminuir um pouco a intensidade para você fazer com que o teu sistema cardiovascular comece a adaptar aos poucos aquela prática que era mais intensa. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é readaptar o treino daquele indivíduo para que ele consiga responder de uma maneira fisiológica sem ter tanto o desconforto. Então, isso são os pontos básicos assim, né, que a gente precisa sempre estar ressaltando nesse sentido. E, obviamente, afirmando, né, gente, a utilização da máscara, ela é mais do que essencial, é um dos itens de proteção, né? Vacina, distanciamento e ainda a utilização da máscara. Perfeito, André. Enquanto você estava falando, eu estava anotando aqui e pensando várias coisas. Então, uma das coisas que ficou evidente para mim há uma máscara para cada atividade física e para cada espaço, né? Que talvez seria mais recomendada, por exemplo, a espaços fechados, né? Dar preferência às máscaras, só estou fazendo uma síntese, né? As máscaras Sim, sim. cirúrgicas ou as de N95, como essa daqui, por exemplo, é uma delas, né? E para espaços abertos pode ser feito, por exemplo, com máscara de pano. De qualquer maneira, ainda especialmente nos espaços fechados, como nas academias ou estúdios de CrossFit, por exemplo, que você ia aí pensando em atividades como a do CrossFit, em particular, que é uma atividade de alto impacto, muito cardiovascular, em que a pessoa Sim, tem que alta fazer intensidade, alta exato. intensidade, né? Há frequentemente reclamações em relação a isso, e eu vejo com muita frequência nos estúdios CrossFit, só passando assim, muitas pessoas que põem a máscara, Abaixo. abaixam uma máscara e põem no queixo. Isso em academia, e eu só esse ano voltei para academia, só tive acho que como você falou, né? Cada pessoa é singular. Ano passado eu não Sim, conseguia ir para academia, enfim, não conseguia. E esse ano eu consegui voltar para ir para academia, etc. Mas eu sou o chato da máscara, que olha com cara, sabe, com cara fica ali feia, assim. olhando ali, fica ligado, né? Que fico olhando para quem abaixa, para quem tira. É claro que vai tomar água e essas ocasiões e tal, mas tem um ponto que você falou que é a questão da intensidade dos exercícios, como uma forma também de contrabalancear isso. Mas para essas atividades de alta intensidade, com uma promessa quase, né, propagandística de resultados rápidos, etc., me parece que a conta tem sido outra, né? Tem sido vou tirar a máscara ou abaixar para poder ter o resultado mais rápido do que me É, proteger, né? Nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre, o sobre que, isso. certo. O que é importante, professor, a gente lembrar que, primeiro de tudo, a utilização da máscara ela é essencial. Então, a recomendação é utilize a máscara, né? Então, por exemplo, o que a gente recomenda? Vou para academia, sair com a minha máscara, né? Então, aqui essa, por exemplo, é uma máscara que ela tem dupla proteção, é uma cirúrgica, mas ela tem duas camadas aqui. Vou para academia,
levo minha máscara, cheguei na academia, coloco, guardo a minha, coloco a outra máscara, com todos os cuidados ali, fiz atividade física. Quando você observa que transpirou demais, ali suou, a gente tem que lembrar que essa máscara está perdendo, né, toda a sua capacidade ali de proteção. Então, automaticamente, você precisa trocar a sua máscara. O que a gente recomenda? Aí as pessoas, enfim, vão comentar, vão dizer que, poxa, vou para a academia, vou levar ali 3, 4 máscaras, né? Mas é o recomendado, né? Então, você precisa chegar na academia, tira aquela máscara, coloca outra máscara. Durante a tua atividade, né, depende do tempo de cada um ali, transpirou demais, suou, aquela coisa, vai ali no ambiente aberto, tira, coloca a outra e continua a tua atividade. Tá? Então, terminou, tirou aquelas duas, descartou da maneira mais correta possível, coloca a tua outra máscara e vai, então, embora, retorna para a tua atividade ali rotineira. Então, eu, às vezes, encontro algumas pessoas dizendo isso, mas se eu ficar sem atividade física, né, eu adoeço e eu não consigo, por exemplo, utilizar a máscara. Isso levando em consideração indivíduos que praticam atividades com alta intensidade. Mas na grande maioria das vezes, o que essas pessoas não têm feito? Né? E eu converso também com alguns educadores físicos, professores, que comentam essa dificuldade relacionada com o aluno. Porque a orientação muitas vezes é passada. Olha, a gente vai precisar diminuir um pouco a intensidade do teu treino para justamente adaptar a esse novo aparato aqui, a máscara. Porque está tendo uma resistência ali. Então, você tem uma diminuição de fluxo entrando e saindo. Lembrando que, diante dos estudos hoje que nós temos, né, que não são estudos robustos, tá? Nós não temos diferença, aliás, temos diferenças mínimas que não chegam a ser significativas, e na clínica, quando a gente parte para entender isso, né, esses indivíduos não relatam esse grande desconforto relacionado, então, à utilização da máscara. Isso nesses estudos que nós temos, né? Agora, é importante lembrar que esse indivíduo que está com uma alta intensidade, a gente precisa, então, adaptar o treino desse indivíduo. Então, ele precisa tirar um pouquinho o pé ali, diminuir, olha, vamos voltar um pouquinho para a gente conseguir avançar da maneira que a gente já estava avançando ali. Então, muitas das vezes as pessoas não querem isso, né? Então, quando você comenta isso, olha, vamos diminuir ali, vamos montar um outro esquema de treino para que a gente consiga adaptar e você não sofra, né, com você não tem essa sensação ali de sofrimento, que é o que as pessoas descrevem de maneira geral, né? Então, isso é importante. Agora, para o praticante de uma atividade física, né, com alta intensidade, isso é muito difícil de ser feito. Porque o indivíduo, se chegar para ele e falar, olha, vamos reduzir, vamos adaptar, isso é algo que mexe com o cara ali na hora e ele fala, olha, não sei, porque vou perder o tempo que eu já ganhei, vou perder então a minha intensidade, não vou conseguir cumprir aquilo que eu... Então entra muito na questão também pessoal de treino do indivíduo, né? Isso já não acontece tanto quando você tem um indivíduo que tem uma intensidade leve e moderada. Porque esses indivíduos, de maneira geral, claro que vai depender do ponto de partida de cada um, ele consegue se adaptar melhor. Né? Então, agora, quando você parte para esses indivíduos, né, com alta intensidade, é mais difícil você adaptar o treino deles, por uma questão mesmo, né, do indivíduo, né, de não querer aquela adaptação, de achar que ele, então, vai perder com aquela adaptação. Né? O que, na verdade, não vai acontecer, né? Então, tem como você fragmentar, você mudar o treino sem ele perder o objetivo ali com aquele treino diário que ele tem. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa lembrar, né? Então, esses indivíduos, outra coisa importante, nós estamos falando de indivíduos saudáveis, né? Indivíduos regularmente ativos. A coisa muda um pouco, né? E a gente não vou estender muito nessa parte, mas a coisa muda um pouco quando a gente fala, por exemplo, de cardiopatas, pneumopatas, então um indivíduo que tem DPOC, por exemplo. Então você tem ali já toda uma alteração desses indivíduos de fluxo, tanto de entrada quanto saída, e aí sim você, com certeza, colocando mais uma resistência,
você pode comprometer, por exemplo, até a saturação de O2. Então, tem alguns estudos que foram feitos com indivíduos com DPOC, que assim que colocaram a máscara, por exemplo, uma N95, já tiveram, então, uma diminuição, obviamente, da saturação e também tiveram um aumento, né, da PaCO2, que é a pressão aí parcial de CO2, né? E aí, consequentemente, se você deixar isso ali, esse indivíduo vai ter cada vez mais um aumento da parcial de CO2, e aí ele vai ter aquelas alterações que eu comentei, né, anteriormente. Então, fica mais difícil de jogar esse CO2 para fora, o organismo vai reter, e aí você vai ter um desequilíbrio metabólico, um desequilíbrio nas reações químicas, as células ali, e aí você vai ter alterações, né, clínicas, como dor de cabeça, ânsia, vômito, enfim, alterações que são mais significativas, né? Perfeito. E uma outra coisa que eu queria perguntar em relação a isso que você tá colocando é em relação a um conjunto aí, especialmente de desinformação que tem havido nesse contexto em relação ao uso da máscara, como por exemplo, né, é, a própria liberação do CO2 que pode provocar se ela algum tipo de prejuízo para as pessoas, enfim, nisso. E aí eu perguntaria, por outro lado, será que a produção de CO2 ali na máscara é suficiente para provocar algum tipo de prejuízo na saúde? Se chega a ser maior para quem mora numa cidade grande, está no engarrafamento dentro de um túnel, o que tem mais a produção de CO2 maior, né? Enfim, em termos de prejuízo para a saúde imediata. Aham. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque um dos argumentos é justamente esse, né, do uso contra o uso da máscara, para além dos outros que você já citou, né, que diminui a intensidade que atrapalha, né, no modo geral as pessoas falam isso, que atrapalha o exercício físico, mas retomando, acho que é de cada um, de fato, Sim. Uhum. porque pode ser adaptado, eu acho que determinado tipo de exercício pode dar para ser adaptado, mas de qualquer maneira, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre se essa relação do uso da máscara com CO2 e prejuízo no sistema cardiovascular, etc., se isso de fato procede. Então, o que eu vi muito, né? Inclusive eu cheguei a receber isso no meu celular, né? A gente recebe todo dia várias fakes, né? As famosas fake news, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu falo isso muito para os meninos, né? Para os alunos da graduação que a gente trabalha. A gente precisa sempre buscar fontes, né? Confiáveis para entender mesmo esse fato, se aquilo ali é verdadeiro ou não. Então, eu comecei a receber, por exemplo, fake falando que, pô, a máscara ela causa prejuízo para o teu sangue. Não utilize máscara, a máscara vai te matar. Algumas coisas bem assim, na verdade, né, loucas assim, bem bizarras assim, vamos dizer, e que não tem fundamento científico nenhum, né? Então, lembrando, né, que de novo eu volto nessa fala, né, a ciência ela está aqui justamente para nos auxiliar, né, para nos dar respostas e nos nortear em tomadas de decisões, né, nas mais variadas áreas, né? A ciência está em tudo, né? Em todos os momentos, no tênis que a gente utiliza, enfim, na porta ali, tudo. Então, quando eu comecei a ver isso, a gente também começou a ter alguns estudos, né, mostrando então que essa questão de retenção de CO2, então você está ali, por exemplo, com uma N95, né, você está reinalando ali. Então, essa reinalação que acontece, ela não é significativa, né, diante dos estudos que nós temos. Tá, gente? Vamos deixar bem frisado isso aí, que, né, isso não é o André que está falando, diante dos estudos que nós temos e que não são estudos, né, tão robustos, estudos clínicos com um grande N de pessoas, tem nos norteado e mostrado que, de fato, não há alteração, né, significativa na nossa pressão parcial de CO2. Né? Então, você não tem o porquê
fazer ali uma relação e pontuar que você está ali entrando numa situação respiratória, né, que é uma hipercapnia, e falar, não vou utilizar a máscara porque estou com muito CO2, como a gente já viu algumas pessoas, né, utilizando esses termos assim e pontuando dessa maneira. Então, não tem nada de fato que nos fale, olha, é melhor você não utilizar a máscara porque você está tendo uma retenção de CO2 ali. Então, como a gente tem visto em alguns estudos, você tem parâmetros, né, como pressão arterial, você tem frequência cardíaca, você tem frequência respiratória, você tem pressão arterial sistólica, sem alterações significativas. Então, mesma coisa acontece com a PaCO2. Então, não tem o porquê você chegar para o indivíduo e dizer que ele, olha, você não vai utilizar máscara, é melhor você não utilizar máscara, porque você vai ter aí um aumento dessa quantidade de CO2. Então, isso é uma inverdade diante do que a gente tem. Tá? Pode ser que amanhã saia um estudo clínico, né, de um grande grupo aí, que nos evidencie, que nos norteie que, opa, peraí, né, foi feito ali um estudo com, enfim, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, e que parece que há uma alteração significativa, assim, relacionada. Outra coisa que a gente precisa sempre lembrar que esses estudos precisam ser trazidos, né, para a nossa prática clínica. Então, a percepção desses indivíduos precisa ser levada, obviamente, em consideração. Mas, mais uma vez, quando esses estudos que nós temos foram, então, concretizados, trazidos ali, a gente observa que não há um relato significativo nesse desconforto desses indivíduos também. Então, isso também precisa ser relembrado e levado em consideração. Então, essa questão de ter um aumento parcial ali, né, da CO2, ele, por enquanto, vamos dizer assim, até agora, né, nós não temos nada que de fato aponte para isso, né? E a gente levanta mais uma vez aquela questão, né, professor? A máscara, ela te protege contra, né, o vírus. Então, a gente entra naquela singularidade de novo. Cada indivíduo tem uma resposta, cada indivíduo vai, então, ter ali um momento de resposta diante da vacina. Então, tem indivíduos que podem sim se infectarem de novo, tem indivíduos que não vão, obviamente, se infectar de novo, tem indivíduos que vão ter a infecção e vão ter sintomas leves, como também pode ter indivíduos que vão se infectar e podem vir a óbito. Então, ainda nós não temos na ciência algo que nos norteie, né, que nos mostre por que indivíduos X, Y, né, eles acabam se infectando de novo e tendo, então, um quadro clínico grave, e indivíduos HP não. Então, diante disso, a gente precisa tomar os devidos cuidados, né, e sim utilizar a máscara diante da prática do exercício físico também. Então, isso é muito importante ressaltar. E ressaltar aquilo que você comentou de novo também. As máscaras, elas precisam ser adaptadas, tá? Então, se você tiver um ambiente aberto, você pode utilizar um tipo. Num ambiente fechado, mais distanciado, outro tipo. Então, num ambiente fechado, você precisa sim utilizar uma máscara com dupla ou tripla proteção para você evitar, então, que possa ocorrer, né, esse contágio ali. Afinal de contas, a gente não sabe, né, se o indivíduo do nosso lado está ou não, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Nós mesmos não sabemos, né? Obviamente, né? A não ser que você tenha um quadro, né? E aí parta para uma investigação clínica. Então, essa história da CO2 não confere diante da ciência até hoje. Perfeito. Uma outra dúvida também em relação à questão das máscaras, pensando nas máscaras cirúrgicas descartáveis, né, que são de fácil, né, fácil acesso e também custo é bem mais barato, assim.
em farmácia, o custo é baixo, mas elas são descartáveis, né? Ao mesmo tempo, algumas nem sequer conseguem durar um dia, dependendo do tipo de ritmo e atividade que a pessoa tem. Mas é muito comum observar pessoas que usam a máscara fica encharcada e continuam usando a máscara, e isso faz com que a efetividade dela, que é Caia. boa, né, vá caindo até despencar, né? Então, eu queria que você falasse desse tipo. Você falou no início da conversa, né, das vezes, para, dependendo do tipo de atividade física, levar mais de uma máscara, né, por conta do suor, e, né, Exato, 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 exato. Uhum. então, eu queria falar assim, disso, da importância desse cuidado com a máscara, né? Não só o uso dela, mas o cuidado com ela também, e vendo as suas características específicas, quer dizer, que vai ficar molhada, ela é descartável, mas não quer dizer que ela é para um dia inteiro, pode ser para algumas horas, você tem que descartar porque Exato. ela já Uhum. ficou molhada e não pode ser utilizada. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é importante, porque eu mesmo vou dizer aqui para vocês aqui, não é fácil, né? Eu mesmo já tive momentos, por exemplo, de retirar a máscara simples, que é essa máscara cirúrgica, então, de retirar ela e, por exemplo, tocar na parte da frente, na parte que ela protege ali. Obviamente, a gente precisa lembrar que se você tocou ali, você precisa ir lá, né, passar um álcool nas mãos ou mesmo lavar suas mãos, porque há um risco, né, de estar contaminado nessa parte, na parte da frente da máscara, onde está te protegendo. Então, o recomendado é que você utilize, procure, né, no caso dessa máscara aqui, boas máscaras, né, então tenha o certificado, né, do Inmetro, tenha o certificado da Anvisa, para que você utilize. Então, tem máscaras simples dessa, que não tem 2 ou 3 filtros, tem máscaras, obviamente, com 2 e 3. Então, essas máscaras com uma dupla proteção, ou até mesmo tripla, elas vão te dar, obviamente, uma proteção maior. Né? Então, ao chegar à academia, nós recomendamos que você, por exemplo, está utilizando sua máscara de pano. Então, você chegou com sua máscara de pano, utiliza ela, retira ela, né? Dobra ela com todo cuidado ali. Obviamente, a gente precisa carregar, né, um espaçozinho ali, ou que seja uma bolsinha. A gente já vi várias pessoas, né, em alguns lugares até vendem uma bolsinha para você poder carregar. E aí você utiliza, então, por exemplo, uma máscara tripla, com proteção tripla, pensando que você está ali Uhum. numa academia, ali onde está tudo fechado, aquela coisa toda, né? Agora, se você está num ambiente onde tem um distanciamento, está num estúdio onde tem 2, 3 pessoas, você pode partir para uma máscara cirúrgica simples ou mesmo uma que tenha 2 camadas. Esse cuidado ele é muito importante, porque a gente precisa lembrar que, e a gente vê muito isso, infelizmente, né? As pessoas esquecem que essa máscara, quando ela molha, ou seja, você transpirou, ela vai perder eficiência, ela não vai ter a eficiência de filtração dela mais. Então, se você fez a sua atividade física na academia e depois vai embora, você vai pegar um ônibus ali, vai pegar um metrô, né, vai passar por lugares aonde tem de fato, né, um risco próximo das pessoas, então você precisa trocar a tua máscara, você precisa então colocar uma máscara seca que vai de fato trazer a tua proteção novamente. Então, isso é muito importante lembrar. Eu sei que são coisas básicas, né? Mas, de maneira geral, as pessoas acabam esquecendo. Como eu comentei com você, já teve situações, às vezes, de eu tirar e botar a mão na frente ali, né? Ou então, às vezes, tirar e querer colocar do lado aqui e falar, poxa, peraí, já está contaminado, né? E a gente sabe que tivemos momentos, nós estamos num momento um pouco mais tranquilo com relação ao número de mortes, né? Então a gente sabia que o vírus estava muito mais circulante. Quando ele está muito mais circulante, ou seja, as pessoas estavam se contaminando muito mais, não quer dizer que não estejam agora, tá, gente? Mas quando você tem um aumento, você sabe que está mais fácil de você pegar esse vírus e desse vírus estar aqui nessa parte da tua máscara. Então você está passando por lugares ali, foi numa padaria e tudo mais, você tem
existe uma probabilidade maior daquele vírus ter ficado ali. Então, se você chegar com essa máscara e falar, fui só ali na padaria, tal, né? Mas você foi na padaria lotada, onde tinha Uhum. várias pessoas ali, uma do lado do outro. Você fala, não, fui só rápido, entrei, estou saindo, mas mesmo assim há o risco, né, de ter, então, o vírus aqui, você colocar a mão naquele instante e depois, às vezes, levar até o olho, alguma coisa, algum movimento que vai fazer com que você possa estar contaminando, mesmo na boca, né? A gente, infelizmente, vê muitas pessoas, né, nos supermercados dessa maneira, as pessoas às vezes abaixam a máscara ali, coçam o nariz, né? E aí eu comento que eu fico igual você aí na academia. Quando eu vejo isso, assim, meu olho salta, assim, já fico, meu Deus do céu, né? E eu já fico danado. Esses dias para trás estava no supermercado, tinha um senhor, né? A gente fica observando as pessoas. Ele entrou e ele recusou o álcool na mão, né? E depois estava assim passando por ele, né? Ele estava bem abaixado assim na máscara, tá, que coçava o nariz assim. Eu falei, oh meu Deus, Deus protege. Deus, Deus protege, né? Mas a gente precisa lembrar que nem sempre, né? A gente precisa Nem fazer nossa sempre. parte também, né? Nem sempre. Exatamente. Nossa parte Nem precisa ser sempre. feita. Então, Exatamente. essa questão da cirúrgica, Igor, ela precisa ser sempre me lembrada. Então, é uma máscara que é descartável, não dá para chegar em casa e ficar com ela, principalmente quando você foi para academia fechado ali, fez aquela atividade intensa, suou, ela perdeu toda a eficácia dela, você precisa trocar a tua máscara, tá? Ah, não tenho grana, não dá, essa máscara que não entra no meu orçamento, né? Então, estou utilizando as de pano. Então, precisamos organizar, a pessoa precisa se organizar para levar ali 2, 3 máscarazinhas também de pano para poder utilizar se ela estiver indo para academia. Né? Então, o risco é maior se ela vai só com aquela, chega lá, malhou com aquela, volta com aquela. Então, metrô, ônibus, uma série de coisas coletivas que, consequentemente, vai aumentar, né, o risco daquela pessoa se contaminar. Então, isso a gente precisa sempre estar lembrando. E eu falo que são coisas que as pessoas vão esquecendo, né? As pessoas vão esquecendo e com a questão de hoje termos menos mortes acontecendo, isso chama muita atenção, né? As pessoas então vão deixando um pouco ali de cumprir aquelas medidas, né? As medidas básicas de proteção de uma maneira geral. Então, com relação à cirúrgica, né, são essas as orientações que a gente tem baseadas aí na ciência e as recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde. Né? Perfeito, perfeito, André. Queria finalizar, professor André, com uma pergunta também em relação que acho que sintetiza a nossa conversa, né? Que, que é difícil treinar, fazer exercício físico com máscara? É simples, certamente não, mas é necessário. E uma preocupação que a gente deve ter também é que muitas academias, né, muitos municípios no país estão adotando a comprovação de vacinação como forma de entrada em Sim. espaços como, Uhum. como academias, né, e etc. Mas é só para reforçar, né, que A nossa entrada aqui, né? Nossa entrada. exatamente comprovar É, aqui, a minha está aqui, comprovar vacinados, nossa né? Graças a Deus, aqui é exatamente. ciência. Viva a ciência e o SUS especialmente. Então, E, nesse contexto, a comprovação da vacinação não significa, né, não usar máscara, o álcool em gel e todos os protocolos. Só queria que você reforçasse isso, que uma coisa, elas são complementares e não excludentes, só para você poder falar um exato. pouco sobre isso. Nossa, isso é muito importante a gente lembrar sempre, sempre. Eu tenho ouvido muito, eu ainda sou uma pessoa que estou bem resistente a sair aos lugares de maneira geral. Tem alguns colegas que às vezes, vamos tal lugar ali, aí, tal, tudo fala, olha, não, a gente pode ir no parque, pode sentar ali, né, vamos dar uma relaxada, mas ainda tenho bastante receio assim, nesse sentido, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho ouvido muito isso, já estou vacinado, então eu vou. Aí eu olho assim, mas vem cá, esse lugar aí é lugar fechado, né, tal. Não, mas eu estou vacinado. Tenho ouvido até de profissionais da saúde também, que, por exemplo, lidou todo dia de frente com o vírus e eu estou vacinado.
Então, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas posturas de maneira geral, porque elas acabam incentivando as pessoas a terem coragem de frequentar outros lugares ali que a gente sabe que tem um risco. Lugar fechado tem um risco maior, né? Então não quer dizer que simplesmente estou vacinado que eu posso passar a andar sem máscara ou fazer atividade física no lugar fechado sem máscara, né? Porque há o risco, obviamente, de contaminação, né? Então a vacina, elas têm a sua porcentagem, cada uma a sua porcentagem de efetividade, de proteção, né? E nós sabemos que duas coisas importantes, a proteção individual e a proteção coletiva, né? A imunidade coletiva, que é o que a gente tanto está correndo atrás, né? Hoje a gente tem aí um pouco mais, se eu não me engano, de 37%, né, da nossa população vacinada com duas doses, né? A gente tem uma porcentagem maior, se eu não me engano, mais de 60% agora com uma única dose, mas a gente ainda está muito longe de chegar nesses 60% com duas doses, o que, consequentemente, vai fazer a circulação desse vírus diminuir, a gente vai ter uma proteção maior. Mas não quer dizer que eu não precise de distanciamento e que eu não precise, obviamente, né, de utilizar a máscara. Então, se você tem esse tripé, vacina, máscara e distanciamento, com certeza, né, a gente vai conseguir ajudar uns outros aí, a gente vai passar de uma maneira mais tranquila, né, por isso tudo. A gente está caminhando, as coisas estão tendenciando a melhorar, né? Agora, graças a Deus, os adolescentes vão voltar a receber a vacina. Ainda bem. Então, isso foi uma coisa muito discutida, né? Porque não tinha muito respaldo científico na colocação do Ministério como um todo. Então, a gente precisa lembrar. Então, a máscara, mesmo ali na academia, ó, vai entrar só quem está vacinado e a máscara fica a sua escolha, né? A gente está errado, né? A recomendação ainda é a utilização de máscara, até porque a gente sabe de todo o layout, aí, tudo que pode acontecer se você não utilizar a máscara, né? Então você pode se contaminar sim e você pode transmitir novamente, né? Então ainda não tem nada que nos mostre que a vacina não deixa de fato, né, eu, por exemplo, transmitir esse vírus aí. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com esse ponto, né? Estou vacinado, não vou utilizar, estou vacinado, então eu vou ali na baladinha, vou sair, tudo normal. Ainda não dá para fazer isso, né? Parece clichê falar sempre isso, mas eu falo que a gente precisa sempre repetir porque as pessoas vão esquecendo, né? Vão esquecendo, e a gente precisa sempre estar lembrando desse ponto tão importante. Então, vacina, distanciamento e, consequentemente, utilização da máscara. Você tocou num ponto importante desse daí, que eu entendo perfeitamente a ansiedade das pessoas, da maioria das pessoas em relação a isso, de querer sair, querer poder retomar as atividades, entendo perfeitamente. Mas tem um endereço e um destino certo esse atraso, né? A gente nem chega a 40% de vacinação completa num país que tem um Programa Nacional de Imunização que completa, né, 40 anos de existência, e que ainda, enfim, e mesmo assim, com o SUS, etc., e mesmo assim a gente não teve uma vacinação efetiva quando poderíamos ter sido modelo e exemplo para o mundo. Isso. Né? Como já fomos em outras situações. Já fomos, né? Da H1N1, por exemplo, Exato. né? No controle da Zika, né? Como nós fizemos, que poderia ser uma pandemia de Zika e não foi. Quer dizer, nós fomos exemplos em outras situações, mas nesse caso, infelizmente, pelo contrário. Quer dizer, o número beirando, como você colocou, 38% é muito baixo, assim. Né? Tem países como Portugal, por exemplo, que estão começando a liberar, mas nós já tem 85% de vacinação da população vacinada completa, imunização completa. É um cenário muito distinto do nosso, que vai demorar com o caminhar e os gargalos, né, engasgos que nós temos. Tem vacina, não tem, acaba, vai ter o orçamento para vacina diminui no ano que vem. Vai chegar semana que vem. Vai chegar semana que vem, e a adolescente não vacina, etc. Então, todos esses gargalos que a gente está enfrentando faz com que a gente vá prolongando esse drama
social que a gente está vivendo, que é, de fato, para todo mundo, por mais tempo, infelizmente, né? Quando a gente poderia estar saindo, a gente está fechando o ano e não acredito que não fecharemos o ano com mais de 50% da população vacinada. Acho que na previsão mais otimista, talvez sim, eu acredito que não, mas espero que sim, espero A que gente sim, espera que sim, né? A gente espera que sim. A gente espera espero que que sim. o PNI, né, seja mais efetivo e que a gente possa, de fato, pelo menos chegar com 50%, né, da população com pelo menos aí, né, as 2 doses aí. A gente sabe que agora tem um reforço necessário, né, e aí a gente entraria numa outra discussão também necessária, uma das dúvidas das pessoas, né, de maneira geral. A gente tem que lembrar que os 2 grandes públicos que estão sendo vacinados têm uma deficiência imunológica, né, de resposta, então por isso que eles estão sendo vacinados, né? Isso não quer dizer que a vacina tenha menos efetividade, não tem nada relacionado a isso. O fato é que a resposta imunológica dessas pessoas com, por exemplo, acima de 60, 70 anos, tem ali uma eficácia menor. Então, elas precisam de um outro reforço, de uma ajuda para ter uma resposta mais efetiva. Mas é isso, a gente precisa sempre lembrar desse tripé, máscara, né? Sempre na atividade física também, né? Precisamos esperar mais resultados, né, robustos, clínicos, que nos vão dizer aí se de fato a gente está tendo alguma alteração metabólica que possa trazer algum prejuízo, que numa balança seja um prejuízo maior do que você ter a prevenção da utilização da máscara. Então a gente tem né, essa balança aí que a gente precisa sempre colocar e estar lembrando. Então, por enquanto, não tem um consenso relacionado a isso. Então, o que nós temos que nos norteia é justamente a utilização e buscar, obviamente, a melhor máscara para aquele momento, para aquela atividade que você vai praticar, né? A gente sabe que, por exemplo, só finalizando, tem algumas máscaras hoje no mercado que estão sendo produzidas justamente para atividade física. A gente viu nas Uhum. Olimpíadas, eu não me lembro o nome do atleta agora, do atleta de voleibol masculino, mas ele foi o único atleta da delegação, mas ele passou o tempo todo utilizando máscara. E perguntaram, obviamente, para ele, né? E ele justamente falou: olha, eu tenho, né, um filho pequeno, tenho minha esposa, vou voltar, eu acho que eu preciso utilizar isso, não diminui a minha performance. Né? Então, a gente viu um jogador de alta performance, como não só com ele no Brasil, mas outros atletas de outras delegações também utilizando, né, aquela proteção, aquela máscara apropriada. Então, dá sim para utilizar. O que precisa ser feito é talvez adaptar o treino daquele indivíduo. Então, as adaptações acontecem e elas precisam ser, então, prescritas da melhor maneira para aquele indivíduo. É assim como nós, né? Tem indivíduos, por exemplo, que vão caminhar, vão pegar um ônibus, vão na casa do amigo, colocam a máscara e sentem desconforto. Né? Então, ali é uma adaptação necessária que o teu organismo vai fazer e você pode, então, com uma orientação do profissional, fazer com que isso fique mais efetivo, né? Seja mais efetivo. Perfeito, professor André. Queria agradecer muito as informações e a colaboração com essa live. Anotei aqui uma porção de questões, acho que é bem interessante. E pedir a todos e a todas que compartilhem essa live. Acho que ela tem informações muito importantes e permitem a segurança, né, de muitas pessoas nesse contexto, não só das pessoas individualmente. Eu acho que isso que ele colocou é muito importante, não só nós como indivíduos, né, mas nós como Como coletividade, coletivo, né, exato. a nossa responsabilidade com a coletividade, seja essa coletividade nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos e também os desconhecidos, né, aqueles que a gente nem conhece, mas temos que ter um senso de responsabilidade que podemos estar contribuindo com a disseminação de um vírus que leva, inclusive, à morte de muitas pessoas. Estamos caminhando com certa celeridade para 600 mil mortes no Brasil, que é Exatamente. muito, muito triste.
E esses dados assim notificados, né? Sem contar Notificados, né? notificados, né? Sem As contar notificações aí, né? Exato, né? exatamente E problemas. só fazendo um adendo, professor Igor, é importante a gente lembrar que, além dessas pessoas, né, que, enfim, foram a óbito, a gente vai ter um grande número, né, de sequelados Sim, pós-Covid. E o que a gente já está tendo, né? Então, essas pessoas, como eu comentei no início aqui da nossa conversa, você tem um processo inflamatório 15, 30, 60, 90, e aí vai. Então, com certeza, vamos ter aí um público ainda que vai precisar, né, desses profissionais, como eu citei, fisioterapeuta, profissional educador físico, o próprio médico especialista também, né, todos os especialistas, para poder, então, prescrever e fazer as adaptações necessárias, né, relacionadas com aquele indivíduo ali. exatamente, exatamente. Esse é um tema importante, inclusive, que a gente pode voltar a ele sobre as sequelas da Covid, né? Esse Sim, sim. pós-Covid, que a gente ainda nem tem quanto tempo de sequela, quanto tempo de, né? Exato. É difícil Além não temos precisar, dados, não dá para. exatamente. Né? né? Então, a gente tem um pouco, alguns trabalhos têm mostrado, né, indivíduos de alguns outros países, como a própria China, mas a gente vai com certeza ter indivíduos aí, né, nesse estágio crônico, né, prolongado, que vão necessitar aí de uma série de orientações relacionadas não só à prática de atividade física, mas outras práticas diárias também. Verdade, verdade, com certeza, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Esse é um bom tema. Fiquei aqui pensando, esse é um bom tema de conversa. A gente mais para frente volta a ele, sem dúvida. Com Obrigado, muito certeza. obrigado mais uma vez. Eu agradeço, obrigado mais uma vez, né? A gente teve que marcar e obrigado Sim, sem problema, sem pela, problema. pela questão também, né? A gente conversou anteriormente. Então eu fico à disposição na próxima vez. É sempre bom trazer aí as informações. Eu falo que de um em um a gente vai propagando a Exatamente, informação correta, a informação exatamente, científica. É isso aí. Um exatamente. abraço aí Um abraço, e bom final até de uma próxima. semana. Até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, pessoal.